minha última estada no Caribe. Né? Isso para quem quiser acreditar, né? Porque é uma foto ali mesmo da Ribeira, nesse último verão. Muito lindo, né? Ninguém às vezes acredita que é aqui, né? Aqui mesmo, em Mangaratiba. Essa foto. Então, o trabalho de hoje, o tema é esse: a visão espírita da doença, ou da dor, ou podemos dizer, a compreensão, a explicação do fenômeno doença, enfermidade, pela doutrina espírita. E posso já adiantar que é a explicação mais completa, mais lógica e racional que nós temos hoje em dia para explicar a enfermidade, a doença. Não existe nenhuma outra filosofia, religião ou ciência que possa explicar tão completamente a doença em todos os seus aspectos. Agora eu vou fazer algumas perguntas, né? Algumas questões que não são para ser respondidas agora, só para nos sintonizarmos com o trabalho. Qual a nossa compreensão sobre o fenômeno doença? Né? A nossa atual, no momento. Quando estamos doentes, refletimos sobre o que se passa conosco, chegamos a refletir o que está acontecendo, ou somente nos entregamos ao desespero, à dor, né? A doença é um castigo? Sendo um castigo, onde e quando cometemos uma transgressão que gerou essa consequência? Será que precisamos mesmo adoecer? É necessário a doença para o ser humano? Existe alguma finalidade na doença? Teria um fim útil ficarmos doentes? Né? São questões para começar a gerar. E qual será o caminho da cura? Né? Na visão materialista, que é a que nós temos mais difundida, o que seria a doença? Seria a falha, né? Completa das leis biológicas que nos regem. Né? Falhou alguma coisa na biologia do ser humano, né? Vamos dizer assim. Isso na visão da ciência materialista. Seria o acaso? Para muitos é um mero acaso, né? Que aconteceu a doença, ficou doente, foi por acaso. Falta de sorte? Não teve sorte, eu não tive sorte, peguei aquela doença. Podemos encontrar alguma resposta mais completa do que isso, que nos satisfaça? Porque muitos se contentam, entre aspas, com essas respostas até que eles se encontrem doentes. Qual a função da dor? Qual a função da doença? Né? Qual a finalidade da doença? Isso eu vou responder de acordo com o decorrer do trabalho. E lá no final voltaremos a isso aí, a essa questão aí. Então, como eu falei, a explicação mais lógica é dada pela doutrina espírita ou pela ciência espírita, como algumas pessoas já vêm falando, né, citando a doutrina, e dentro da doutrina a ciência espírita. Então, a função, a finalidade última da doença, da dor, de uma forma geral, é a regeneração do espírito. E essa regeneração do espírito, ela atua, né, junto com a doença, atua junto com as leis de Deus, com as leis da vida, com o objetivo de alcançarmos uma maior evolução espiritual. É essa, em síntese, essa função. Eu gostei muito dessa foto aí, procurando na internet, né, que presta para alguma coisa essa internet. Além de nos deixar doidos muitas vezes, porque é nisso aí que a maioria das pessoas se transformaram. Querem uma bolinha, querem uma cápsulazinha colorida para qualquer coisa. Qualquer coisa. E as pessoas hoje em dia não suportam uma dorzinha de unha encravada, não suportam um aborrecimento, e querem um comprimido, uma bolinha, uma cápsula, para suprimir, anestesiar até a própria consciência.
É por isso que a busca da droga, né, da droga ilícita, também ainda é muito grande. A busca da droga não deixa de ser uma busca pelo prazer, mas muito mais para anestesiar a consciência, anestesiar da vida, né, fugir da vida, uma fuga da vida. Então, muito cuidado para não nos tornarmos igual o nosso amigo aí. Eu conheço muitos assim. Então, vamos para ele. Hã? Vamos para ele. Como criminal, por exemplo. Esse aí morreu de tanto tomar remédio. Aí, para continuar o estudo, a gente deve explicar, entender dois princípios e uma classificação sobre a doença. Os princípios falam sobre nós, sobre o ser humano. Então, o homem como uma unidade ternária. Isso quer dizer que o homem deve ser visto como uma unidade de corpo e mente. Isso para a ciência, hoje em dia, né, é o que basta. O homem é um corpo dotado de uma mente. Né? E para se tratar uma pessoa, né, de qualquer enfermidade, isso tem que ser visto. Porque até hoje em dia mesmo, isso já é ensinado nas escolas, né, de medicina, de qualquer área da saúde, que o homem não é só um corpo físico, ele interage com a sua mente, né? É o homem biopsíquico, social e agora até já está incluído espiritual. Espiritual, nesse sentido, da Organização Mundial de Saúde, é no sentido da necessidade de crer, de ter uma crença no ente superior. Não é tanto para admitir a existência do espírito, mas a necessidade da crença do ser humano, daquela pessoa que está doente, deve ser levada em conta, né? Então, a unidade ternária. O princípio da unidade. Homem é corpo e mente. Né? Mas somos mais do que isso. Né? Nós, pelo menos espíritas, sabemos que somos muito mais do que isso. E André Luiz, o próprio André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, ele nos traz, né, essa visão de unidade. Que, deixa eu ver onde eu gostei. Ele cita que se alguém quer se habilitar a tratar de uma pessoa, tem que ser vista essa unidade, né, biopsíquica do ser humano. Não há como dividir o homem só corpo ou só mente. E se você só consegue alcançar se essa visão for levada em conta. Mas ainda nós vemos que isso não é uma verdade. E dentro desse princípio da unidade ainda, nós vemos que na ciência espírita se coloca, além de corpo e mente, a mente é o espírito, né? A mente é o espírito, a mente não é o cérebro, como eu já falei várias vezes aqui. O cérebro é só a ferramenta do espírito. Mas na ciência espírita, no espiritismo, nós temos um terceiro elemento, que é o nosso elo de ligação entre o espírito e o corpo físico, o perispírito ou psicossoma, como André Luiz gosta muito de citar, Emmanuel, né? Psicossoma, perispírito, espírito, em volta do espírito. E psicossoma, que é um sinônimo, vamos dizer assim, psico-mente, soma, corpo, forma, corpo mental, poderia se resumir isso, mas é muito mais do que isso, a complexidade é muito grande que a palavra, o título não suporta ele, né? Ele é muito mais do que isso. E o princípio da hierarquia. Hierarquia por quê? Quem é o mais importante dessa unidade ternária hierarquizada? Né? Nós formamos uma unidade ternária hierarquizada. Unidade porque estão vendo um só, não estão vendo dois nem três, né? Formamos uma unidade, espírito, perispírito e corpo, por isso ternária, e hierarquizada. Hierarquizada porque quem é o mais importante dessa unidade ternária? Quem é que sobrevive? O espírito. Em segundo lugar, o perispírito, que ele acompanha o espírito depois da morte do corpo físico. E em terceiro lugar, é o corpo físico. Isso em unidade e em questão de importância, né? De relevância para nós, para o nosso estudo.
E nesse princípio da hierarquia, nós vemos que quem comanda essa unidade é o Espírito, né? O comandante supremo dessa unidade é o Espírito. Então, não devemos esquecer que tudo, o fluxo do ser, por assim dizer, outro termo que ele gosta de dizer, emana do Espírito. Tudo emana do Espírito em direção ao corpo físico. Passa pelo Espírito e chega ao corpo físico. Mas eu esqueci de uma coisa aqui importante, né? Nós devemos lembrar que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. E se assim é porque procura harmonizar, integrar esses três conceitos. Então, como nós começamos qualquer tipo de estudo, principalmente no Espiritismo, nós devemos lembrar de quem? De Deus, não é? De Deus. Deus é o princípio criador, né, de todas as coisas. E se Deus é a perfeição, se a sua justiça é perfeita, né, o seu amor, a sua misericórdia é perfeita, e a sua criação não poderia se subordinar à imperfeição. Então, a doença, a enfermidade, a dor tem que ter uma finalidade útil. Porque tudo é criação de Deus, né? A dor, não foi Deus quem criou. Quem criou a dor fomos nós, né? O espírito ainda atrasado é que criou a dor. A dor é a transgressão das leis de Deus que nos leva ao sofrimento, à dor. Então, quando adoecemos, quem adoece? O corpo, né? O que nós podemos perceber, sim, é o corpo, né? Mas a doença atinge a mente, não é? A dor está no corpo físico, mas a mente também se desequilibra. Então, na verdade, quem adoece é a unidade. E de onde pode partir o impulso de cura? A unidade é que adoece, né? E de onde parte o impulso de cura? O impulso de cura tem que partir da hierarquia, do ponto de hierarquia mais alto, que é o espírito, né? A procura da cura, ou a própria cura em si, tem que partir do espírito. Ele fala que nos estudos, né, da doença, nós temos que pesquisar além do corpo físico, né? Então ele fala que a patogenia, que é o estudo de onde vêm as doenças, se não levar em consideração esse elemento de ligação que é do corpo físico com o espírito, com a mente, que é o perispírito, ela vai continuar como é até hoje, ainda muito falha, né? E de conclusões longe da verdade, longe da realidade. Isso ele fala. E realmente nós estamos longe disso. Qual a ciência que leva isso em consideração? É o Espiritismo. Por isso, no Espiritismo nós temos o passe magnético, a água fluidificada e a própria prece, oração, né? Que vai atingir, vamos dizer assim, o ser humano como um todo. Não só o físico, não só o espírito, nem só o perispírito. Não é? No momento que a ciência aceitar que existe esse segundo elemento, que é o perispírito, muita coisa vai mudar. E vamos dizer assim, já se suspeita que exista algo, né, além do corpo físico, que é o responsável pela organização do nosso corpo, responsável pelo processo vida, que até agora a ciência não explica. Assim, a vida é isso. Acho que está vivo ou está morto, está funcionando ou está ocorrendo, os mecanismos fisiológicos estão funcionando. Quando parou de cessar, está morto. Cessou, está morto. Né? Enquanto está funcionando, está vivo. Mas dizer o que é vida, ainda não consegue. Né? E de onde ela promana, de onde ela veio. Tudo eles acham que é o acaso. Né? Atualmente tudo é genético. Né? É genética, eles estão querendo dizer que o adultério é genético, a pessoa tem
essa característica, já traz essa característica para ser adúltero. Foi a última que eu ouvi ali. Uma coisa absurda, né? Que desculpinha boa, né? Que querem arrumar. Desde 2000, 2002, quando desvendaram todo, né, o código genético humano, acharam que ia ser o tchan de descoberta, de tudo. E estão vendo que não é. Já se passaram tantos anos e pouca coisa caminhou. E já se sabe hoje em dia que esses milhares de genes que nós temos, a maioria está desativado. Não funciona, não sabe nem para que ele está ali. Isso porque nós temos, em nós, na nossa carga genética, todas as doenças possíveis, todos os males possíveis, assim como a capacidade de cura, né? Mas quem é que vai ativar esses genes? Quem? É o perispírito. Mas isso obedece a algumas leis, né? Algumas considerações devem ser feitas sobre isso. Então vamos continuar numa classificação das doenças. Na verdade, a rigor, são só 2 tipos de doença. A terceira eu coloquei assim um pouco separado porque é um misto das 2 primeiras. Tipo de doença, ou podemos dizer, classificar mais geralmente, de forma mais geral, como dor. Os 3 tipos de dor, vamos dizer assim, entre aspas. A primeira, a dor e evolução, ou a doença, ou a doença que pode promover a nossa evolução. Dor, evolução. É uma doença que vem do exterior para nós, para o interior, vem de fora para dentro, né? E implica as nossas condições ambientais, né, que podem afetar a nossa doença, implica as condições da própria sociedade atrasada em que nós vivemos, não é? Que podem gerar distúrbios da nossa saúde mental ou mesmo física, e implica os nossos hábitos de vida, né? A alimentação inadequada, a ingestão de tóxicos, né? Abuso das mais diversas categorias, né? Que podem levar a adoecer, né? E levam frequentemente, e com isso despertar a nossa inteligência para prevenir aquilo. Por isso que a sociedade evolui e progride. Água encanada, tratamento de água, tratamento de esgoto, melhoria das condições de higiene, estudo dos alimentos, né? A nutrição, isso tudo é o quê? Quem provocou o desenvolvimento dessas ciências foi a dor. Foi a própria existência da doença, né, causada pelo o que é externo a nós. Por isso, ela provoca o progresso. Se não existisse, não teria essa procura de melhoria, de evolução, de progresso material. Vocês podem ver que essa é muito mais ligada até ao progresso material. Mas quando a gente fala também da imperfeição de nossa sociedade, né, que deve aprimorar as suas leis, a relação entre os seres humanos, também é um progresso moral, né? Aí também está o progresso moral incluído. E o segundo tipo seria a dor de expiação ou doença endógena. Essa aí é um pouquinho mais difícil de compreensão, né? Principalmente pela maioria dos seres humanos, né? Por quê? Porque ela vem de dentro de nós, né? Ela engloba a maioria das doenças que nós chamamos de doenças naturais da espécie humana, né? Isso é doença do ser humano. Esse tipo de doença é do ser humano. Seria esse tipo de doença. Mas ninguém aceita, não é? Por quê? A maioria se pergunta, por que eu estou com câncer? Por que meu pai ou minha mãe está com Alzheimer? Por que eu estou diabético, né? E essas são doenças que geralmente vêm de dentro de nós e fica muito difícil de aceitar. Tem sempre esse questionamento, por quê? Porque nós mesmos
nessa vida ou em outras, não devemos esquecer que somos espíritas, né? Acreditamos na reencarnação. Somos espíritos imortais que já tivemos outras vidas e estamos numa nova vida. Mas o que trazemos de outras vidas? Não é? Os compromissos que não conseguimos quitar em outras vidas, trazemos para a próxima. E é a origem dessa dor, expiação ou doença endógena está aí. Porque a pessoa até às vezes, muitas vezes, eu nunca abusei, eu nunca fumei, por isso que muitos dizem, eu bebo sim, aquele nunca bebeu e morreu, não é isso? Morreu disso, morreu daquilo. Mas ele não sabe que aquele que não bebia, que até tinha uma vida regrada e teve uma doença grave que levou à morte do corpo físico, ele estava quitando um débito, né? Uma expiação. E a ciência não explica isso, né? Não tem como explicar a ciência materialista essa questão que tanto sofrimento traz ao ser humano, além da dor em si, além da doença em si, o desespero, o sentimento ou de culpa ou a revolta, né? Que só faz aumentar mais ainda a dor daquela pessoa. E nós devemos entender que o corpo físico não é um amontoado de células, né, ao acaso. O nosso corpo é uma construção de uma consciência espiritual eterna. O espírito, através do perispírito, constrói esse corpo, né? E é no perispírito que ele já traz de outras vidas que está, vamos dizer assim, aquela mácula, né, aquele problema que vai ter que se expressar, vai ter que ser eliminado de alguma forma. E a única forma do espírito, ou perispírito, se curar, é exonerar isso. E por onde vai exonerar esse problema? Pelo corpo físico. Não tem outra alternativa. Foi o que eu falei anteriormente. A lei de Deus, né, a bondade, a justiça de Deus é perfeita. E nada acontece por acaso, não é? Nada acontece por acaso. O perispírito, né, é o corpo organizador, né, da forma, responsabilizando por toda a nossa bioquímica, né? É o perispírito que comanda isso. Já está comprovado. A física, atualmente, é a ciência que mais avança e mais está se aproximando do espiritismo. É a física, aqui já foi a ciência mais materialista, né? Por quê? Porque cada vez ela está mergulhando no universo microscópico, né? Na energia pura. E ele já tem a teoria dos campos, né? Na física. A teoria que tem agora não explica muitas coisas que acontecem no universo. Então tem a teoria do campo. E no próprio ser humano, do macro, né? O que está em cima está embaixo, não é? Dos alquimistas, dos estudiosos antigos, eles falavam que está em cima, está embaixo. O macrocosmo, o microcosmo. Então já se sabe que existe um campo organizador em todo tipo de vida, né? É por isso que numa cultura de células, vai fazer uma cultura de células sadias. No início, elas estão se desenvolvendo bem, já está dando todos os nutrientes, elas estão se desenvolvendo bem, aquele tecido. De repente, não se sabe porquê, tudo bonitinho, elas começam a se desorganizar. Começam a se deixar, né, aquilo se desenvolver muito, começam a perder a sua estrutura, começam a perder a sua função, começam a formar, em vez de pequenas células, se juntar em várias células se juntando num corpo só, com vários núcleos, o que vai caracterizar um tumor. Isso por quê? Porque naquela cultura de células não tem o campo organizador. E a ciência já fala isso. Os estudiosos, os biofísicos, né, já admitem isso. É necessário isso indiretamente. A ciência hoje em dia, ela chega a conclusões através de estudo, de fórmula, de observações indiretas, né, para conseguir responder
consequência tem que ter uma causa, né? Então, de forma indireta, eles vão chegando às conclusões. Então, eles já sabem que necessita de um campo organizador. E qual é o campo organizador? É o perispírito. Você não corta um pedaço da sua carne e bota lá para fazer uma cultura de células, você não leva um pedaço do seu perispírito também, não é? Então ali não tem um campo organizador, é por isso que aquela cultura vai se desagregar, vai criar um tecido totalmente diferente. É a necessidade desse campo organizador, que é o nosso perispírito. E o nosso perispírito, que já vem, que é esse campo organizador, que já vem com a sua mácula, com a sua mancha, vamos dizer assim, onde ela existir, ali, aquele órgão referente àquela região, é o que vai sofrer. Né? Quantas doenças congênitas que nós vemos por aí, cada vez aparecem mais. Em famílias que você vê, de gerações que ninguém teve aquela doença, de repente aparece foi uma aberração cromossômica, foi uma mutação. Não deixa de ser, mas ali não está a causa, né? Ali está a consequência já evidenciada. A mesma coisa, hoje em dia, né, se fala de muitos, estão estudando muito o cérebro, né? O cérebro nunca foi tão estudado quanto atualmente. Então, descobrindo vários neurotransmissores, neurohormônios, e que está em moda aí é a serotonina, né? Todo mundo ouve, até no Fantástico, a serotonina é responsável pela obesidade, a serotonina abaixa, né? O déficit da serotonina é responsável pela depressão, né? A serotonina é responsável por um monte de coisa. Agora, uma pequena molécula ser responsável por tantas coisas, né? Então, por que em alguns ela, né, está baixo, o seu nível, e em outros não? O que levou aquilo? Né? Isso não responde nunca. A gente vai sempre perguntar, por que então? Por que então? E por que então? A ciência materialista vai dizer que é isso. As células não estão dando mais conta. E por que a célula não está dando mais conta? Porque não está conseguindo mais metabolizar. E por que não está mais conseguindo metabolizar? A pergunta vai gerando outras perguntas que não vai encontrar resposta dessa forma. E a gente só pode encontrar a resposta existe, é claro, né? O que nós sabemos agora, até o momento, é isso. E quem dá essa resposta é a ciência espírita, é o espiritismo, que vai além da matéria, né? Ela nos dá um novo ponto de vista, um novo paradigma, um novo modelo que o homem vai ter que aceitar em mais tempo ou menos tempo. Isso depende muito do que está por vir aí. Então, a doença endógena eu já classifiquei, né? O que seria, ela vem de dentro para fora e também leva à evolução, né? A dor procura, né? A pessoa sofrendo vai procurar minorar o seu sofrimento. Se está doente, vai procurar a cura. E nessa procura é que leva ela a, muitas vezes, nem sempre, né? A mudanças de padrões mentais, a mudança de padrões de comportamento que podem ou não levar ela à cura, mas que pelo menos já está beneficiando ela em levar em alguma mudança, em procurar a fé, né? Quebrar aquele ritmo em que ela vinha vivendo, se comportando. Conhecido da família de minha esposa, minha sogra estava falando hoje, que ela, com muita pena de um sobrinho, que por causa de uso de drogas agora teve uma meningite e está paralítico, não fala, percebe, a gente sabe, né, pelas reações que percebe tudo que está ocorrendo, sofre, chora, mas eu falei para ela, isso aí foi uma bênção, foi uma dádiva para essa pessoa. Ele está ali encarcerado naquele corpo físico agora, por abusos dele nesta vida, né? Da saúde que ele tinha, dizem que era bonito, que era isso, que era aquilo, mas ele mesmo destruiu isso tudo. Mas tem que dar graças a Deus de não ter morrido com essa overdose, com essa meningite,
Porque aqui ainda, nessa encarnação, ele já está curando, tratando o seu perispírito lesionado. Porque quando fazemos uma coisa dessa, né, um abuso das leis de Deus, um abuso do órgão físico sadio que nos foi concedido, isso lesa, né, o perispírito. Né, o mal pensar, o mal sentir, o mal agir, que Hahnemann já falava lá em 1800 e tanto, que riram da cara dele, que perseguiram. É isso mesmo, é a grande verdade. Né? E ele está sendo beneficiado, ele está sendo tratado. Eu vou seguir um pouquinho à frente para ver esse raciocínio. A doença contagiosa, aqui eu falei 3, que na realidade são 2. A doença contagiosa é um misto dessas duas, porque ela vem de fora, não é? Os germes patológicos vêm de fora de nós, bactérias, vírus, mas pega em todo mundo? Todos morreram de gripe, da epidemia de gripe. A peste negra na Europa, né, na Idade Média, matou 1/3 da população da Europa. 1/3. Foi um esvaziamento das cidades. Era gente carregada em carroça, jogada nas valas, né? Ou queimada de qualquer jeito, porque era muita gente morrendo ao mesmo tempo. Mas acabou a espécie humana? Não. E pessoas ali convivendo. Então, para a doença contagiosa, nós temos que estar predispostos a ela. Né? Somos nós. E geralmente, por estarmos, a grande maioria, no mesmo nível, no mesmo patamar evolutivo, com as mesmas deficiências, pegamos as doenças, né? Alguns morrem, outros não, outros têm lesões graves, outros não, outros saem velhos faceiros do meio de uma epidemia e ninguém consegue explicar. Por que ele não pegou? O que ele usou? Não é? Então, a doença contagiosa, ele fala aqui, que nós criamos condições convidativas. Olha só, ele usa esse termo, convidativas. Nós convidamos a que esses germes patogênicos penetrem na nossa constituição. Ele fala que são nichos fluídicos, né, que nós criamos de energias deletérias, em que permite que os germes patogênicos penetrem através, né, do nosso corpo físico e da proteção que o próprio perispírito nos concede, um perispírito sadio, vai gerar um corpo sadio e ali criar a doença. Então, nós aqui já estamos com a desorganização, o desequilíbrio interno no nosso perispírito que vai facilitar o ataque de germes patogênicos. Por isso que ela é um misto das duas. Né? O germe existe, aqui está cheio de bactérias, cheio de vírus, cheio de fungos, né? Nesse ambiente, em qualquer ambiente, e na maioria das vezes não adoecemos, né? Porque, aliás, aqui eu acho que está muito mais sanificado do que lá fora, né? Devido ao ambiente espiritual em que nos encontramos, não é? É um ambiente preparado para estarmos aqui. Aqui estamos sendo beneficiados, aqui estamos sendo tratados sem nem perceber das nossas necessidades, né? E não percebemos muito pouco do que acontece aqui. Aqui André Luiz, ele nos esclarece. A alma ressurge no corpo físico, transportando consigo as próprias falhas a se refletirem na veste carnal, como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias, oferecendo campo propício ao desenvolvimento dos agentes patogênicos, capazes de conduzir-nos às mais graves mazelas, né? De acordo com os débitos que nós tenhamos contraído. Né? Não é castigo. Né? E se for castigo? Né? É castigo. Muitos dizem, a doença é castigo, né? Então, se é castigo, quando foi, como ela pergunta lá na frente, quando foi que nós erramos, cometemos uma transgressão para estar doentes? Foi nessa vida? Né? Foi em outra? Não, ele diz, não existe outra vida, só existe esta vida. Né? Nas outras denominações religiosas, só existe essa.
aquela pessoa tão boa, como você disse, que nunca fez mal a ninguém, que não sei o que, né? Está com uma doença tão grave. Aí pensou, porque somos todos herdeiros do pecado de Adão e Eva. Eu disse, meu filho, você está com sorte de eu estar calmo. Porque uma resposta dessa, se você me pegasse com o pé atravessado, não ia ser nada agradável. Eu só te digo uma coisa: se você levar em consideração, outra vez te falando, como já falei aqui, se Deus é bom, né? É a bondade perfeita, a justiça perfeita, Ele ia 4.000 anos depois, gerações incontáveis, punir um filho de Adão e Eva por um pecado que eles cometeram. É totalmente lógico, é totalmente inaceitável se nós acreditamos num Deus bom, né? Num Deus perfeito. Não podemos acreditar numa explicação dessa, não é? E também não podemos, como mentes racionais, acreditar que foi o acaso, que falta de sorte, tadinho dele. Não é? Isso também não entra na cabeça de ninguém. Você fala isso porque se você ia dizer o quê? Não é? Vai admitir que você também é pecador, herdeiro do pecado de Adão e Eva? É impossível aceitar uma coisa dessa nos dias de hoje. Ninguém perguntou nada, pode perguntar. Eu tenho uma dúvida, Eliseu. Você falou que existe um desequilíbrio que pode promover a ação desses germes, vírus, bactérias do exterior para a parte interna do corpo, que é a terceira questão daí, a doença contagiosa. Qual é o fator que gera essa abertura, essa fragilidade no espírito que provoca esses nacos, esses lixos fluídicos? Isso, ele mesmo que fala, são os lixos fluídicos de energias deletérias, de manchas, máculas, de atos nossos, pensamentos nossos, de outras vidas, que geram essa fragilidade, vamos dizer, aquele ponto fraco, onde convidamos os germes, as bactérias, a atacar. Né? Eu li em um outro livro que os micro-organismos patogênicos são nossos amigos, porque eles estão saneando o nosso perispírito, saneando. Assim como os germes são necessários, as bactérias, para a carne, para o lixo em decomposição, senão aquilo ali ficaria praticamente eternamente, a carne, né, podre, né, ela vai ser consumida, da mesma forma a doença em nós. Eles estão consumindo, saneando essas energias negativas que nós trazemos. Então, amemos as bactérias e os vírus, não é? Amemos nossos irmãozinhos no início da evolução. Eles cumprem um papel importantíssimo, não é? Afinal dos contos, um princípio inteligente também, né? Então, outra vez a pergunta lá do início: qual a função da dor? Qual a função da doença? Eu quero ler aqui o que ele fala. Para nos convencermos das nobilitantes, de nobreza, funções da enfermidade, primeiramente é preciso conhecer que ela, na verdade, é um mecanismo de cura espiritual. Isso é André Luiz falando. O perispírito irradia suas alterações em forma de um campo de natureza biomagnética para o corpo físico, na intenção de se livrar da doença, dessa energia deletéria, ou seja, curar-se. Assim aprendemos que a carne funciona como um adstringente das energias negativas, filtrando as mazelas que trazemos na alma. Isso é André Luiz. E isso que funciona, né, como um mecanismo de cura espiritual, como eu falei. E para encerrar, 5:09, vou citar, como eu ainda não citei, assim, como funciona o nosso corpo físico, né? Ele é o adstringente, né, dessas energias deletérias. Ele funciona como um carvão ativado.
carvão ativado é usado para purificar a água, não é? O corpo físico também, então o carvão ativado da alma, vamos dizer assim. E a doença, compromisso. Realmente, a doença é um compromisso nosso, assumido por nós. Né? Ela não é um jogo de loteria. Nós temos que dar conta desse compromisso, senão ela vai voltar, né, de forma às vezes agravada, nessa vida ou em outra vida, se nós não dermos conta desse compromisso que assumimos. É a responsabilidade, é a colheita obrigatória de nossos atos, de nossos pensamentos e dos nossos desejos que vão contra as leis de Deus. Eu estou passando as coisas erradas. Entendeu? Oi? Eu tenho uma pergunta que eu queria te fazer na hora e acabei esquecendo. Quando você falou daquela cultura de células e tal, e que aí se elas ficam ali um tempo, elas acabam se transformando numa coisa sem regra, né? Aí eu fiquei pensando, e como é que eles estão fazendo com a cultura das células tronco? O que mantém elas ali eles têm que parar. Que eles querem? Eles param, eles não vão adiante, muito adiante com ela não. Eles têm que não. congelar, parar num certo momento. Porque senão vai degenerar também. Por isso que eles não estão fazendo em larga escala. Principalmente a célula tronco de embrião. Essas então têm uma potência, vamos dizer assim, de se transformar em qualquer tecido muito grande e mais ainda de se descontrolar. E menos um pouco as células tronco do cordão umbilical. Não precisa fazer aborto para retirar a célula tronco de embrião. Cordão umbilical é jogado milhões no lixo todos os dias e ali está cheio de célula tronco. Cheio de células de medula que serviria para medula óssea. Mas eles querem, né, pela ciência, investigar algo além daquilo. Não querem só aquilo, eles querem dar uma de deuses, né? Esse é o mal do homem, querer funcionar como Deus. Emmanuel, vamos ler. Esse aqui foi de uma revista, um artigo que tem um livro da revista Reformador. O que ele fala para nós? Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. Que gênio milagroso te doará equilíbrio orgânico se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas perante os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens. De outras vezes, pedes o socorro dos médicos humanos ou de benfeitores espirituais. Mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandona o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Não é isso que acontece realmente com todos nós? E é também por isso que Jesus sempre, né, afirmava ou aconselhava, depois das curas que ele fazia: vá e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça, não te suceda. Né? Olha o resumo de tudo. Está aí. Né? Ele não podia dizer que somos nós, que somos autores, os compromissados, como eu coloquei ali, com a doença. Naquele tempo não tinha condições nenhuma. Hoje em dia a maioria não vai aceitar isso nunca, né? Como no tempo de Jesus aceitaria. Mas nessa frase, nesse ensinamento, ele diz tudo. Né? Que a doença é responsabilidade nossa. Não há o acaso, não há injustiça, não há o castigo. Por isso que a gente diz, não é castigo. Somos nós que atraímos esses problemas para nós. Achar que é castigo é porque ignoramos esses conhecimentos, essas explicações. Eu acho que acabou, né? Acabou. Muito obrigado. Mudei tudo, como sempre.
sempre, né? Não segui o meu roteiro como eu planejei, como sempre, mas é sempre assim mesmo. Obrigado. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Você acabou de colocar agora que nós somos responsáveis pelas doenças que nos acometem. Sabemos disso. Também não somos responsáveis pela própria cura dessas doenças? Sim. Foi o que eu falei lá no início. O impulso de cura parte do espírito, né? Ele é o diretor, ele é o comandante supremo dessa unidade ternária hierarquizada que eu falei. Então, o impulso de cura também, com a sua mudança de pensamento, de atitude mental, de comportamento. Um gesto de amor cobre uma multidão de pecados. Não é tudo, parece frases de efeito, não parece? Para quem ouve, né? Isso é frase de efeito, adora citar a Bíblia, né? Adora citar o Evangelho. Mas é a pura verdade, né? É o que realmente ocorre. Quantos desenganados pela ciência, quantos e quantos, né? Conseguem se curar, ou tem 6 meses de vida, vive 3 anos, vive 5 anos, porque mudou o padrão mental, mudou o comportamento, passou a ter uma vida de ajudar, de socorrer, de amparar, uma vida útil, produtiva para a sociedade, não é? Então, por isso que ele diz que o impulso de cura sempre parte do Espírito, e a justiça divina faz o resto, né? Ok? A esposa de um conhecido nosso, ela tinha depressão assim, profunda, então ela não conseguia se livrar. E nisso o médico falou que ela contraiu o câncer por causa da depressão. Isso. Hoje em dia, a própria ciência já está fazendo esses insights. Deve ser ou espírita, esse médico, ou pelo menos espiritualista. Porque realmente, eu até não falei, além do mal pensar, do mal sentido, do mal agir, que nós podemos causar danos aos outros, né? Aos nossos semelhantes, e com certeza a lei de retorno, há também como ele cita ali, esse comportamento, vamos dizer assim, mental, que não é uma maldade no sentido moral da palavra, mas gera energias deletérias, também perniciosas. O quê? O pessimismo, né? A insegurança constante e infundada, as mágoas, né? O não perdoar, tudo isso constantemente no seu psiquismo, envolvendo todo o seu perispírito, porque são energias que se difundem, né? Seguem todo o trajeto dos chakras, que já foi explicado em outras aulas aqui, vai encontrar um local mais frágil e ali vai se fixar e gerar a doença. Por isso a depressão prolongada, sim. O câncer de mama estão associando a mágoas profundas, antigas. Se você pensa bem, quem está com câncer de mama, quem você não conseguiu perdoar? Quem você ainda alimenta pensamentos de mágoa, ou de ódio, ou desejo de vingança? Não é? Uma cólera súbita, muito violenta, uma pessoa que já tem um coração, umas coronárias comprometidas, leva a um infarto, não é? Então, isso tudo tem fundamento realmente. E vai ser cada vez mais comprovado essa ligação entre mente, corpo, espírito e o perispírito que a ciência espírita estuda, né? E propaga esse conhecimento. Atualmente somos só nós espíritas que acreditamos no perispírito. Mais alguma pergunta? Não? Obrigado pelas perguntas que são sempre boas. Porque eu esqueço alguns trechos, eu pulo alguns trechos, eu mudo, vou de trás para trás, de trás para frente, né? Não consigo seguir nunca um roteiro. Eu coloquei assim para seguir um pouco mais, mas nunca consigo seguir o roteiro. E as perguntas vão me lembrando os tópicos que eu deixei um pouco de lado, né? É muito bom. Tá ok? Obrigado.